Olá pessoal, no Amigovski, podcast do Wilson Amigovski, aqui na TVC, TV Correio da Manhã, eu trouxe o Marcos Vinícius Dias, que é médico, ortopedista e gestor público. O debate promete. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Marcos Vinícius, um prazer enorme estar aqui com você. Trabalhamos juntos no Vital Brasil, né? Você é médico, ortopedista e gestor, que eu respeito muito já. Acho que nós nos conhecemos uns 10 anos atrás, lá quando você era do Ministério da Saúde, salvo equívoco da minha parte, eu acho que você era. E você também é vereador, né? Você faz a parte clínica e faz a parte de gestão também. E você aprimorou nessa questão. Sim. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer te rever, especialmente estar aqui nesse espaço. Eu sou um grande admirador do Correio da Manhã, fã do Magnavita. Eu acho que ele tem nos informado, especialmente da política fluminense. Sou um grande leitor, então é uma satisfação estar aqui. Enorme. De fato é isso. Eu tenho uma formação médica, sempre pensei na área assistencial, mas de uns 10 anos para cá, eu comecei em paralelo à atividade de assistência, também a atividade de gestão. Sou servidor de carreira do Ministério da Saúde e, ao longo desse tempo, ocupei algumas posições aí na área de gestão. E eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Eu me tornei melhor médico a partir do olhar da gestão, mas eu acho também que o meu olhar assistencial qualifica as minhas ações na gestão. Até porque eu acho que você tem mais empatia, né? Sim. Com um colega que está lá na ponta, trabalhando, atendendo e sofrendo, né? Sem dúvida, a gente vê, sabe a realidade de quem está na ponta. E quais são os maiores desafios hoje, Marcos Vinícius, para quem faz gestão pública? Eu tenho alguns desafios na minha cabeça, já fui gestor do Vital Brasil, já fui diretor de hospital, e tenho lá a minha visão do que é um laboratório público e do que é um hospital universitário. Mas você está hoje no hospital de assistência mesmo, em Niterói, que fica. Qual o hospital? É o Hospital Estadual Azevedo Lima, que fica em Niterói, né? A principal emergência da cidade. Também tem maternidade de alto risco, então são 240 leitos, um hospital com complexidade bastante relevante. Sim. Eu acho que, Edmilson, um ponto crucial que eu vejo hoje é a retenção dos bons talentos na administração pública, né? Você tem uma dificuldade enorme de reter esses bons talentos, a gente não tem capacidade salarial para competir com o privado, a gente tem uma série de amarras institucionais e administrativas que dificultam a agilidade da gestão, também isso é um problema adicional, e as demandas na saúde são sempre crescentes, né? E sempre emergenciais, né? Sempre emergenciais. Então, é um desafio enorme. É claro que a gente vê cada vez mais colegas se qualificando, desde a partir da faculdade, é uma coisa que a gente não tinha na nossa época, né? Hoje a gente já vê aquele colega que entra na faculdade já pensando na gestão, e aí, a partir disso ele já se qualifica com MBA, enfim, com um foco mais na gestão, mas a gente tem dificuldade de reter depois esse colega no serviço público. A diferença hoje de salário, hoje de uma hospital privado, essas redes grandes do Rio de Janeiro, do Brasil, dava ter um cara sendo gestor privado, a diferença de salário é enorme. Pelo menos 5 vezes maior. 5 vezes maior. E isso é difícil, porque embora o setor público não costuma demitir, se você for minimamente razoável, não for desonesto, até porque demitir no serviço público é difícil, é beça. Eu já demiti uma pessoa no hospital que eu fui diretor, acho que foi o único diretor que demitiu alguém, e foi interessante que ele falsificou a assinatura do vice-diretor para poder sacar um dinheiro que era R$120 mil, ele sacou esse dinheiro para pagar o casamento dele, era uma causa nobre, né? Casamento, só que não, né? E aí esse cara foi denunciado, foi réu confesso, a Polícia Federal agiu, atuou e conseguiu configurar a culpa desse cara. Então eu pedi para demiti-lo. Na ocasião, era o governo da presidente Dilma, e que não deve ter mudado hoje, porque é uma questão não da presidente Dilma, e sim as normas do setor público. Eu digo para você, quem é que assinou a demissão desse sujeito? Eu, diretor dele? Não. O decano da unidade? Não. O pró-reitor de pessoal da UFRJ? Não. O vice-reitor? Não. O reitor? Não. O ministro da Educação? Não. Quem assinou a demissão dele foi a Dilma, porque é assim que o serviço público manda. E até chegar para a Dilma assinar, eu tive que encarar esse sujeito por 1 ano no hospital, olhando ele, tendo consciência de que ele roubou, e eu botando ele no setor
obviamente que não comprometesse mais, ficou no arquivo morto, não tinha como ele dar nenhum golpe, mas eu fiquei encarando esse cara por um ano, recebendo da União, e um cara totalmente errado e desonesto. Então essa é talvez uma dificuldade que a gente tem, né? Na parte assistencial, falando aqui no aspecto estadual do Rio de Janeiro, que hoje é a minha realidade. A parte assistencial se conseguiu equilibrar bastante a remuneração. Hoje, a parte estadual? Na parte estadual, as remunerações praticadas para, enfim, médicos, enfermeiros, enfim, o corpo assistencial como um todo, ela é bastante competitiva e em algumas áreas até superior à iniciativa privada. Mas na área gerencial, que é naquela estrutura formal do Estado, a gente tem mantém o mesmo salário da assistência. A gente tem uma dificuldade enorme, né, de trazer esses novos talentos e mantê-los conosco na administração pública. Nós somos uma espécie de dinossauros aí que gostamos do serviço público e é a nossa realização. Eu fui formado inteiramente no SUS. Sou da universidade pública, depois fui fazer residência em hospital do Ministério da Saúde com o SUS, então o SUS faz parte da minha vida. Claro. Mas não é uma realidade hoje tão patente nos mais jovens. Para mim, o maior desafio que tinha, assim, como gestor público, assim, é como estimular uma pessoa que trabalhando mal, dificilmente você vai conseguir demitir, e que trabalhando bem você não consegue aumentar o salário dela, porque... Então, assim, no setor público acaba sendo penalizado os melhores, porque são os melhores. Não, dá para fulano, fulano resolve. Dá para fulano, fulano resolve. O fulano trabalha para caramba, carrega um piano absurdo. Não entrega para fulano não, porque fulano nunca entrega, não é legal. E aí isso é muito chato, né? E não tem como você mexer na remuneração e nem penalizar esse cara. Porque se você penalizar, corre o risco de você ser acusado de assédio moral. Claro. E responder depois, porque o setor público ainda tem esse perfil muito paternalista. Né? Olha só, uma das reformas que são urgentes no país é a reforma administrativa, né? Infelizmente, ela tem sido pautada, pelo menos no debate público, sob a ótica da economia. Vamos cortar custo. E eu acho que não é disso que se trata. O serviço público ele é fundamental, a Constituição assim determina, e não existe serviço público sem servidor. Claro. Né? Mas o que a gente tem que buscar é uma reforma que aprimore a qualidade do serviço. E uma das questões cruciais você toca muito bem. A gente não tem como premiar a pessoa por desempenho. A gente não tem, e a maioria é vocacionada, a maioria se entrega, a maioria faz mais do que o necessário. Sim. Essa é a realidade. Mas essa maioria, ela acaba sendo, muitas vezes, comparada com uma minoria que trabalha mal, que faz o mínimo possível de esforço. Né? Exatamente. Ou às vezes não faz nem aquilo que é o mínimo aceitável. Então, uma reforma administrativa que possibilite qualificar o serviço público, melhorar a prestação de serviço, a partir de um tratamento diferenciado dos servidores qualificados, é fundamental para o país. Você sabe, assim, a lei que rege, né, a questão das licitações, que é o que te segura e te engessa, que é a Lei 8666, que seria a lei das licitações, na minha opinião, dificulta o bom gestor de fazer a gestão, mas não impede o gestor corrupto de roubar e de desviar recurso. Eu quando fui gestor do Hospital de Pediatria da UFRJ, eu muito rapidamente aprendi quais eram os passos da falcatrua. Eu, obviamente, não pratiquei. E via que aquela Lei 8666 dificultava eu como gestor. Teve um momento, Vinícius, que houve uma licitação de papel toalha, papel higiênico no hospital, e uma empresa X ganhou a tal da licitação. Só que ela ganhou por um preço muito interessante para a gente e meio que ruim para ela, e no meio do momento que ela teria que entregar, ela não entregou, ela simplesmente não cumpriu o do contrato. É claro que você vai denunciar e tudo mais, mas aí faltou papel toalha no hospital, faltou papel higiênico no hospital, e o pessoal falou assim, Migovski não faz gestão de papel higiênico, vai fazer gestão do antibiótico. E aí você acaba... E aí eu tive que pegar dinheiro do meu bolso, na época, e pagar 2, 3 dias de papel para o hospital, para não faltar, e não ser uma coisa tão gritante, porque faltar papel higiênico é um absurdo, até porque as gases estéreis começaram a aumentar o consumo, porque as pessoas limpavam o fiofó com gás estéreo, enxugava a pepeca com um gás estéreo, e é muito mais caro para a gente. Então você vê que aí eu tive que tirar do meu bolso para poder fazer uma gestão minimamente razoável na percepção dos olhos de quem me avaliava. Então isso é muito difícil, né? Sim, a gente até tem uma perspectiva
Tudo indica que a partir do ano que vem uma nova lei de licitações vai entrar em vigor, já era para ter entrado esse ano, foi postergado. Ela vem substituir, em grande medida, a 8666. Tem algumas inovações, não é? Mas eu acho que na nossa área de saúde, Edmilson, a gente tem que olhar para os países que, de alguma forma, têm sistemas de saúde similar ao nosso, né? Sistemas de natureza mais universal, e aí eu falo de Inglaterra, que é o grande inspirador do SUS, a próprio Portugal, Espanha, que é onde eu tive a oportunidade também de trabalhar e ver. E esses países trabalham sob a ótica da parceria público-privada. Quer dizer, o Estado, né, o governo, o ente público, ele determina a prioridade, ele diz o que ele quer de serviço, e aí por meio de um processo de licitação de longo prazo, que prevê a possibilidade de investimentos, remunera o contrato por desempenho, ele faz uma parceria de modo que o privado coloca o seu capital próprio em risco, portanto, ele é muito mais cauteloso e mais cuidadoso com a coisa pública, e aí sim você presta o serviço para a população, que obviamente não tem um desembolso direto, né? Ela remunera isso por meio dos seus impostos. Infelizmente, a gente aqui no Brasil tem muito poucas experiências nesse sentido, né? Você vai em Portugal, é assim, o NHS na Inglaterra praticamente todo, assim, na Espanha, lá na Catalunha, onde eu trabalhei, funcionava dessa forma. E qual a grande vantagem disso? Uma vez que o privado assume a gestão, ele tem ali uma flexibilidade, uma agilidade, justamente para atuar e comprar, não é? De forma mais ágil, sem grandes processos demorados de compra. Uma licitação no Brasil, em média, dura 9 meses. Um processo licitatório. Sim, imagina, 9 meses para comprar papel higiênico. Então, assim, aí te obriga a fazer inovações, por assim dizer. Ou você vai para um emergencial, ou você vai para uma compra por dispensa. É sempre muito ruim. Então, eu acho que o Brasil precisa avançar nesse processo. Eu acredito muito na parceria entre o setor privado e o público não abrindo mão do seu papel, né, de formulador das políticas públicas, de indutor dessas políticas públicas, mas o privado, naquilo que é a sua expertise, né, ele atuar de forma conjunta. Você acha, então, que o poder público é melhor fiscal do que gestor? Eu diria que ele é melhor fiscal e regulador e formulador do que gestor, por motivos óbvios. A gente não vê faltando, por exemplo, alimentação. É o setor privado que faz isso. A gente vai nas prateleiras do supermercado e não vê dificuldade em aquisição desse tipo de produto. O Estado, ele não é voltado para isso. Não é a sua vocação. Né? E eu acho que a gente tem que ter essa maturidade. Não tem nada a ver com privatização. Claro. O usuário não vai pagar R$1 a mais. Ao contrário, não é? Ele vai ter um benefício maior, porque o serviço vai ser feito com melhor qualidade. E volto a dizer, a PPP ela tem uma característica. É um contrato de longo prazo, onde o capital privado coloca o seu pescoço no risco e ele é remunerado por desempenho. Né? Há ali metas qualitativas que têm que ser cumpridas para que o serviço seja prestado. Foi o que foi feito no Hospital Souza Aguiar. O Hospital Souza Aguiar é o maior hospital de emergência, urgência e emergência, eu acho, da América Latina. Se eu não estou equivocado, é um hospital público que é cuidado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Sim, é um processo como esse. O Souza Aguiar é um ícone brasileiro, né? E todos nós aqui que convivemos na cidade, na região metropolitana, via no dia a dia as dificuldades que o Souza Aguiar veio apresentando nos últimos anos. E não tinha nada a ver com um gestor em particular. É o próprio modelo. Né? E acho que no início desse ano teve lá uma licitação, um pregão na Bolsa, com grande procura, e ali, sim, um consórcio arrematou, por assim dizer, a gestão e se comprometeu ali com uma série de investimentos, com uma série de indicadores de qualidade, como eu disse. Eu acho que tem tudo para ser uma experiência exitosa e que espero se alastre pelas outras instituições. Você está acompanhando os resultados? Ou está não, eu confesso a você que eu não tenho... até porque a tua área estadual... eu não acompanho o dia a dia. É municipal. Acompanhei pelos jornais o processo. Tenho alguns amigos, né, que trabalharam na modelagem, que é uma coisa muito importante nos processos de PPP, é a modelagem. Porque se você faz um edital amarrado e mal feito, depois você fica preso ao edital, que é a lei, vamos dizer assim, maior
do contrato. E não sei exatamente como está se desdobrando isso. É claro que o governo precisa ter uma expertise para fiscalizar, né? A gente tem ali investimentos grandes a serem feitos, mas eu acho que é a saída, porque é assim que acontece nos países, vamos dizer assim, que inspiraram o nosso modelo público de saúde. Então, a gente tem que inovar nesse sentido. Claro. Hoje você está ligado, você é do Ministério da Saúde, cedido para um hospital estadual de Niterói. Sim. Né? De 0 a 10, qual é a nota que se daria para a saúde do Estado? Porque nós tivemos vários problemas com alguns secretários, né? Teve até um que foi preso, o CRM dele foi cassado, né? Teve outros problemas, vários governantes presos e afastados do cargo, e sempre o problema estava ligado à área de saúde. A gente está vivendo um certo tranquilidade já há algum tempo, né? Alguns anos para cá, mas e aí, como é que você vê a saúde? Seja sincero, vamos lá. Olha só, Edmilson, essa pergunta sua é muito oportuna e eu vou te dizer, te relatar uma experiência. Eu começo na ortopedia no início do século, né? Termino a faculdade na UF e vou para o INTO. Você tem quantos anos de formado? 20 anos de 20 formado. anos. E o que era a minha realidade como residente do INTO no início dos anos 2000? A gente recebia, o INTO é um hospital de referência, ele não tem porta aberta, e no setor do trauma, o que a gente recebia lá habitualmente as fraturas referenciadas da rede como um todo, mas especialmente da rede federal. Não era incomum. Isso foi o meu treinamento como médico residente no dia a dia lá, durante os 3 anos que por lá passei como residente. Operarmos fraturas do idoso, do colo do fêmur, trocanteriana, com 3, 4 semanas de evolução. Já em vias de consolidação. O ideal seria que você operasse o quanto antes, né? Até 48 horas. Né? Porque diminui o risco de infecção, de pneumonia do paciente acamado, que é interessante. A minha mãe fraturou o colo do fêmur e, obviamente, já tem um plano de saúde e foi operada no mesmo dia. Quer dizer, precisa entender, minha mãe na época tinha 84 anos, 85, 84, 85, está com 85 agora, vai fazer 86 mês que vem, ela fraturou. No mesmo dia ela fez a cirurgia, no dia seguinte já estava de pé, já andando com o andador e já tinha saído da cama. E a recuperação dela foi muito boa em função dessa prontidão na abordagem cirúrgica. Né? Sim. Então, essa era a realidade. Demorava 3, 4 semanas. 3, 4 semanas. Não raramente chegavam lá fraturas envelhecidas com 6 semanas que a gente tinha que quebrar, porque consolidava de forma errada, com a perna rodada para fora, a gente tinha que quebrar, fazer uma nova fratura para colocar no lugar. Né? Por coincidência, essa semana nós formamos lá no Hospital Azevedo Lima o nosso primeiro residente de ortopedia, o Dr. Jean. E o trabalho de conclusão dele, de residência, que vai apresentar lá para o MEC e para a Sociedade de Ortopedia, é uma avaliação do nosso protocolo de tratamento das fraturas do colo do fêmur e da trocanteriana nos pacientes acima de 60 anos. No Azevedo Lima. No Azevedo Lima. Quais são as metas nesse caso? Até a própria OCDE considera isso um dos... Traduz o que é a OCDE? A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Né? Tá. É uma sigla que congrega vários países desenvolvidos. O Brasil é um dos países que pleiteia ingressar nesse grupo seleto. Sim. E a OCDE considera isso tão importante, Edmilson, que ela elenca isso como um dos indicadores de desenvolvimento dos países. Olha. E ela fala o seguinte, olha, qual o percentual de fraturas do idoso, do quadril do idoso, que são operados em até 48 horas? Poxa, não sabia. E a média nos países membros, né? Estou falando aqui da Europa, dos Estados Unidos, enfim, países que na nossa época de geografia eram considerados primeiro mundo, né? A média, 80% dos pacientes desses países operam dentro das 48 horas. Países nórdicos, 90%, a Europa Ibérica em torno de 50% a 60%. E nós, lá no Azevedo Lima, conseguimos 92% dos pacientes que lá chegam são operados nas primeiras 24 horas. Gente, isso é um mérito meu? Não, isso é um processo que já vinha lá. Veja bem, é o trabalho, inclusive, do residente. Tem 3 anos que isso está sendo feito lá. Né? A minha área de interesse maior, e é onde eu me dediquei muito tempo no INTO, que eram as fraturas da pelve e do acetábulo, a gente chegava lá e operava o paciente com 21 dias, 28 dias,
Para você ter ideia, quando eu fui fazer meu estágio na Espanha, e um dia o chefe chega para mim e fala: olha, Marcos, tem uma fratura envelhecida da pelve numa cidade do lado de Barcelona, que é onde eu estava, em Girona. Você pode me ajudar, porque você tem experiência com isso lá? Eu falei: tá bom, professor. Fui lá. E aí, qual era o conceito do europeu de uma fratura envelhecida? 11 dias. 11 dias. Para ele, 11 dias era inaceitável. Hoje, você vai no Hospital Alberto Torres, tem um centro de trauma de pelve acetábulo, onde os pacientes são operados lá desse tipo de fratura, que são fraturas graves, complexas, em até Torres fica em São Gonçalo, em até 5 dias. Né? Foram operados aí nos últimos 2 anos mais de 200 casos. Então, eu te respondo o seguinte: hoje a saúde do Rio de Janeiro estadual, né, a despeito das dificuldades inegáveis de gestão que nós tivemos nos últimos anos, ela está muito melhor do que quando eu ingressei na ortopedia. Tá? Então, de forma objetiva, eu daria uma nota 8. E por que não uma nota 8? Eu acho que o Estado ainda continua fazendo atividades assistenciais que não são de competência estadual. Seria do município. Seria do município. Essa confusão aqui no Rio de Janeiro, o SUS aqui no Rio de Janeiro, ele é complexo. Explica para quem está vendo a gente o que seria da competência do Estado no município e se tem alguma competência federal também. Como é que é essa divisão? De forma bastante sintética, né? A atenção básica, né? O posto de saúde, a porta de entrada do sistema de saúde, clínica da família, a clínica da família, que é a atenção primária, ela é uma competência municipal. Do município. É um cuidado regionalizado, muito focado no território. E aí entra a vacinação dessa população, atendimento do paciente hipertenso, sem dúvida, pré-natal, enfim, o atendimento clínico de acompanhamento, né? Isso é dentro do nosso ordenamento jurídico, ele é uma competência do município. E as ações de urgência e emergência também são do município. Tá. Né? As atribuições de urgência e emergência. Tipo as UPAs. UPAs e hospitais de porta aberta. Né? Tá. Só aí a gente já começa a ver uma diferença. Porque tem alguns municípios que não tem hospital nenhum. A gente tem lugares que não tem hospital nenhum. E nem tem nenhum consórcio que vai nutrir, que vai bancar aquele... Sem dúvida. E aí a gente também já vê na cidade do Rio hospitais estaduais, por exemplo, como o Getúlio Vargas, fazendo urgência e emergência. Que deveria ser uma competência do município. Do município. Você vê, por exemplo, hospitais federais como Cardoso Fontes, Andaraí e Bom Sucesso fazendo urgência e emergência. Então já começa a ter uma interposição de funções. O que é a tarefa do Estado? É a média e alta complexidade. Quer dizer, um exame mais especializado, talvez uma tomografia, uma ressonância, uma cirurgia de prótese de joelho, uma prótese de quadril, enfim, uma cirurgia de coluna, isso é atribuição do Estado. Como regra, o federal ele é um formulador de políticas públicas, mas ele não é o executor. Sim, no Rio acaba sendo... A exceção é aqui a nossa rede federal, porque por uma questão aí histórica, enfim, desde a época do SUDES, INAMPS, INPS, ficou essa herança, vamos dizer assim, de execução do Ministério da Saúde, que é, em outros lugares do Brasil, um mero formulador, executor e transferidor de recursos públicos. Né? Aqui o Ministério da Saúde executa a sua atenção à saúde, e aí não só em nível altamente especializado, você poderia defender, olha, faz sentido o INTO? Faz, porque ele não é só assistência, ele também é um formulador de políticas públicas na área de ortopedia, o INCA na área de câncer, o INC na área de cardiologia, mas como eu disse, a gente tem aí hospitais, por exemplo, como o Bom Sucesso, como Cardoso Fontes, que tem emergência aberta. Quando eu fui diretor dos hospitais federais aqui em 2016, 2017, em Bom Sucesso fazia vacinação. Quer dizer, uma atenção absolutamente primária. Né? Então, essa dificuldade, que não é trivial, porque envolve uma articulação política maior, as pessoas ninguém gosta de abrir mão de poder, não é trivial. Né? Isso impacta, em alguma medida, as ações de saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso falta se aperfeiçoar. Entendi. Então, você acha que os hospitais federais acabam... E uma vez eu vi, se eu estiver equivocado, você me corrige, e se você bem não souber, fica à vontade de dizer que não sabe, que o orçamento dos hospitais federais do Rio de Janeiro, Andaraí, Cardoso Fontes, Bom Sucesso, Ipanema, era um orçamento que
equivalia ao que o Estado gastava na época. É isso mesmo? Bem, em 2015, aqui 2016... o Estado de Saúde tinha, né? 2015, 2016, o Rio de Janeiro vive uma crise sem precedentes, né, do ponto de vista institucional, do ponto de vista financeiro. E naquele momento ali, 2016, o orçamento previsto para execução era algo em torno de 5 bilhões, tá? Posso estar errando um pouquinho para mais, para menos, mas o Estado só estava conseguindo executar em torno de 2 bilhões. Naquela época, o orçamento dos hospitais federais, entre custeio, investimento e RH, Sim, era da ordem de 2 bilhões. Então, naquele momento, realmente, os hospitais federais eles tinham um orçamento que se equivalia, em alguma medida, à Secretaria de Estado de Saúde. É claro que é um orçamento ainda grande, né? Você tem uma dificuldade, e essa dificuldade é do Estado brasileiro, de aumentar seus investimentos, por vários motivos, né? O Estado brasileiro ele acaba fazendo coisas que ele não deveria fazer. A gente tem aqui entrega de carta, poxa, é uma função de Estado. Quem escreve carta hoje em dia? Né? Você pede hoje um sanduíche, em 2 minutos está na sua casa. Você compra um livro nos Estados Unidos, no dia seguinte está chegando no seu quarto. E a gente continua, por uma questão de atraso, eu diria assim, né? Tentando fazer atividades que não são precípios do Estado, e obviamente falta recurso para você fazer investimento naquilo que ele deveria estar fazendo. Entendi. Então o orçamento historicamente do Ministério da Saúde, aqui no Rio de Janeiro, ele não conseguiu acompanhar a necessidade de investimento, de reformulação do parque tecnológico. São hospitais muito antigos, alguns quase centenários, e a gente tem essa dificuldade realmente de recompor esse orçamento. Mas ainda assim é um orçamento muito grande e maior que muitas secretarias de estados do Brasil. Então você acha que o problema ainda é um pouco da gestão também? Do modelo de gestão. É aquilo que eu falei. Não é do gestor, é do não modelo é do da gestor, gestão. é o modelo de gestão. Você vê que a gente já passou por governos de esquerda, de centro, de direita, e a gente segue com alguns desafios que a gente não consegue suplantar. E é o modelo. Né? Eu acho que não dá para a gente continuar imaginando que eu vou ter que fazer aqui um processo licitatório para comprar prótese e órtese, e aí eu tenho que fazer um pregão que vai demorar 9 meses, porque isso não dá. Eu não posso ficar segmentando serviços de limpeza, serviços de segurança, enfim, as facilities, para cada uma delas eu faço um processo. Isso é uma coisa só. Claro. Eu acredito que a no PPP... Rio de Janeiro, se bobear, os hospitais nem conversam entre eles, né? Olha só. Não existe uma contratação para a rede, existe uma contratação para aquele hospital. São unidades com autonomia administrativa e orçamentária própria, muitas vezes concorrentes na sua prestação de serviço assistencial. Às vezes, o Hospital de Ipanema faz exatamente a mesma coisa que o Hospital da Lagoa, que são ali vizinhos. Né? Então, eles muitas vezes são concorrentes do ponto de vista assistencial e não complementares, porque é justamente o modelo. Né? Eu acho que quando a gente tem algo que passa por diversas mãos, diversos governos, e não consegue evoluir, talvez a gente pense, olha, não é um problema de pessoas, talvez seja um problema de modelo. Claro. Me diz aqui uma coisa, quando é que o Marcos Vinícius, gestor, tira a gravata e o paletó e bota a roupa de cirurgia lá no Azevedo Lima, ou nunca bota? Mas eu queria que, antes de você responder, quando é que o Marcos Vinícius, gestor, arranca a gravata e a camisa social e bota a roupa de centro cirúrgico para operar, lá no Azevedo Lima, não sei se você tem entrado, mas eu queria que você deixasse as suas redes e como é que faz para as pessoas, e até você, porque você bem faz clínica privada, né? Inclusive, uma vez, uma das piores dores que eu tive foi que o Marcos disse que caiu um negócio no meu dedão do pé. Gente, você tinha o coração batendo no dedão do pé, embaixo da unha, foi uma das piores dores da minha vida. E aí eu fui lá nele, ele furou a unha assim para poder drenar, foi um alívio imediato. Para você ter uma ideia, nem fez anestesia, furou direto, mas era tanta dor inicial que essa dor foi algo que aliviou. E aí aquela máxima, né, que a dor mais suportável é a dor dos outros. Só que o Vinícius, ele tem essa sensibilidade, essa empatia de se colocar no teu lugar e não deixar você sentir dor por muito tempo. É diferente de muitos médicos que eu conheço. Mas vamos lá. Como é que as tuas redes sociais? Instagram, né, Facebook, @Dr. Marcos Dias, tudo junto. Marcos Silvestre, Silvestre. sim.
E o contato lá do consultório é o 3729-3800. E 21, né, que é Rio de Janeiro. Então vai aparecer aqui embaixo, é o 021, que mais? 37? 3729-3800. Aí a pessoa pega e marca com você a consulta. Sim, sim. Dentro da ortopedia, hoje qual é a área que você é o ortopedista geral ou tem alguma coisa assim, pô, essa aqui é a área que eu tenho mais, que aprofundei mais a minha capacidade, a minha competência. Eu sei que você chefia um grupo na rede privada de ortopedistas, então acho que o teu grupo faz tudo, né? Sim, nosso grupo trabalha com todas as áreas da ortopedia. Eu inicialmente pensava em voltar para São João del Rei, então eu fiz cirurgia do joelho, treinamento de cirurgia do joelho lá no INTO, mas eu sempre gostei do trauma, né? E aí, enfim, quando minha vida me levou para permanecer no Rio, casei com minha esposa maravilhosa, a doutora Fernanda, ficamos por aqui e eu falei, olha, eu vou seguir o que eu sempre gostei, que é o trauma, especificamente as fraturas da pelve do acetábulo, que é a minha área de maior interesse desde sempre. Desde a faculdade eu sempre tive interesse por essa região. É uma cirurgia mais desafiadora, mas a gente vê com muita frequência, dada a gravidade dos novos traumas aí, né, a gente tem tido muitas fraturas dessa região, né? E aí, respondendo a tua pergunta em relação se de alguma forma eu já botei o pijama do centro cirúrgico lá no Hospital Azevedo Lima, sim, a gente tem lá uma maternidade de alto risco, né? E uma situação absolutamente rara, mas que eventualmente acontece, está descrita na literatura, é uma fratura da pelve após o parto, né? E aí você tem ali várias teorias que explicam essa situação. Nada tem a ver com o trauma do parto em si, mas às vezes uma hiperfrouxidão ligamentar por uma alteração hormonal durante aquele período da gestação acaba afrouxando demais os ligamentos da pelve, e aí você faz um verdadeiro open book, a bacia abre. Né? E a gente teve uma situação dessa, curiosamente, numa parente da minha chefe de enfermagem, e lá no hospital a gente tem um serviço de ortopedia muito qualificado, são pessoas de muito, muito bom nível de formação, mas não tem esse serviço específico, porque tem esse serviço no Alberto Torres, que é ali do lado. Claro. E aí, quando aconteceu isso lá, eu falei, não vamos transferir, não. Marca, e aí fui num dia cedinho lá, sábado de manhã, operar, porque é uma das coisas que eu gosto de fazer. Chamei o chefe da ortopedia e falei, você vai me auxiliar nessa aí, e a gente vai operar. Felizmente o paciente ficou super bem, a gente registrou esse caso, publicou, porque é um relato de caso raro, né? Tive até a oportunidade de fazer uma publicação internacional. Legal. Então já tive, sim, a oportunidade de botar o pijama lá. E diz aqui uma coisa, você fez quando você fez teu MBA, tu trabalhou muito com a questão... Não, tu fez mestrado... Fiz mestrado em economia. Em economia, e você falou de alguma coisa ligada a traumas e moto. Como é que foi isso? Isso. Eu quis tentar estudar se existia algum determinante social e econômico que, de alguma forma, atuava na mortalidade por acidente de motos. Né? E aí a gente viu aí algumas políticas públicas que foram feitas no Brasil do passado que concorreram para que isso ocorresse. Né? Você tem praticamente hoje 100% das motocicletas no Brasil fabricadas aqui, produzidas na Zona Franca de Manaus, portanto sem imposto. Houve em determinado momento uma política expansionista de crédito que facilitou imensamente a aquisição dessas motocicletas, e nunca houve uma preocupação... Os jumentinhos foram substituídos, né, no interior pelas motocicletas. E nunca houve uma preocupação de se associar uma cultura de segurança e cuidado por parte desses meninos, né, que são verdadeiras crianças, muitas vezes, que compram essas motos, seja para atividade recreativa, mas muitas vezes até para o trabalho. A gente está vendo hoje no delivery, eles trabalham como malucos porque tem prazos a cumprir. E aí eu vi exatamente essa curva acontecer no Brasil e como isso impactou na mortalidade por acidente de motos no país como um todo. Não, e geralmente homens, né? Sim, homens, majoritariamente homens e jovens, quer dizer, pessoas jovens em idade produtiva, habitualmente, quando não se tem a fatalidade, né, a morte, você tem sequelas, que são traumas de grande energia, então deixam sequelas, muitas vezes essas pessoas perdem a sua capacidade laboral. Pois é. Né? Então é um drama social, é um drama familiar, é um drama do ponto de vista previdenciário, porque você
tem que de alguma forma manter. E aí falta para a gente aí realmente uma política pública voltada para esse tipo de Como é que seria setor. essa política pública, na Olha tua só, opinião? eu assim, inferi algumas possibilidades. Né? Eu acho que uma coisa simples, tá, Edmilson? Mas eu posso comprar uma moto, mas eu não sou obrigado a comprar um capacete. Sim. Você casar uma coisa dessa, né, me parece uma coisa óbvia. É claro que a pessoa pode não usar o capacete, mas já é uma forma de você... Como se você compra o carro, tem segurança, a moto já deveria vir com o capacete incluso. A gente teve O capacete perde a validade também? Perde a validade, ele tem que ser trocado. Você tem assim, uma tipologia específica para usar de acordo com a cabeça. Tem uma ciência por trás disso. Sim. Né? Então a gente tem, por exemplo, a política antitabagista brasileira foi um fenômeno bem sucedido. Né? Existiam campanhas permanentes na mídia, mostrando os riscos, os benefícios, os riscos e os malefícios do uso do cigarro. Eu acho que falta isso, né? A gente mostrar a necessidade, por exemplo, do sujeito não andar no corredor. Entendi. O corredor, por exemplo, é uma loucura, né? Porque hoje, dentro do trânsito, eles saem cortando, muitas vezes o motorista não vê, não enxerga. Né? Então, acho que a gente poderia fazer uma parte educacional mais nesse sentido. Quem é que deveria assumir isso? Você acha que a saúde deveria assumir isso? O Ministério do Trabalho? Eu acho que a Previdência? Eu acho que a sociedade é multifatorial e é transversal, uma política transversal. Você tem políticas de trânsito que têm que ser direcionadas para isso. Você tem que ter processos, por exemplo, a mídia nesse sentido, um caso como esse, numa novela das 8, mostrando isso, tem um impacto extraordinário. Sim. Eu acho que é um pacto social que a gente tem que fazer, especialmente porque hoje todos nós nos beneficiamos do delivery. Hoje a gente não pode prescindir desses meninos, desses jovens que estão trabalhando aí para sustentar suas famílias, para ter o seu sustento, mas também gerando conforto para a gente. E você, agora, uma coisa também que não é muito comum, que as bicicletas elétricas, você começa a ver direto, né? Pela própria dificuldade que você tem de trânsito caótico. Inclusive, teve aqui eu entrevistando um médico lá de Niterói, chamado Saramago, ele faz oncologia clínica, e ele falou assim, não, eu moro em Niterói e vou de bicicleta para o Rio. Vai como assim? Não, ele bota a bicicleta na barca, sai de Niterói, vai para o Rio de Janeiro, sai ali na Praça 15 e vai pedalando e fazendo a dupla função, botando um pouco no motor, né, e um pouco na perna, vai até o hospital, não sei se é em Botafogo que ele atua, no hospital. Então ele falou assim, você vê, é muito comum, né? Então você acha que assim, esses equipamentos, que até o capacete, deveria estar sabendo casada para eu acho que esses equipamentos de proteção são fundamentais, a gente vê exatamente isso, né? Aquele cara que é salvo pelo capacete. Né? O traumatismo craniano, ele, numa velocidade de 40 km por hora, ele é fatal. Né? Você imagina ainda uma velocidade superior a isso. É claro que parte desse problema passa por uma estrutura de mobilidade geral. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande aqui de ter transporte de massa. Sim, é horrível. Se subsidia, muitas vezes, combustível de transporte individual, quando, na verdade, as políticas no mundo inteiro são no sentido contrário. Você tem que subsidiar e botar, eventualmente, até recurso a fundo perdido no transporte de massa. Porque realmente é invejável. Né? Você pega o BRT no Rio de Janeiro, a despeito de ter melhorado, mas assim, é muita gente, é muito cheio, é insalubre aquele ambiente. Mesma coisa, o metrô é insalubre. 5 da tarde, é impossível não ficar com a pessoa respirando a 3 centímetros da tua cara. Né? E, além do desconforto que traz, pisão no pé, fica tudo torto, é caótico. Sim, né? A gente não conseguiu aqui, infelizmente, integrar os modais de forma efetiva. A oportunidade da Olimpíada, que foi um transformador para Barcelona. Eu estava em Barcelona quando o Rio de Janeiro ganhou. Como atleta? Não, eu estava fazendo meu estágio lá no Hospital Universitário de Barcelona, quando o Rio foi escolhido sede da Olimpíada em 2016. E aí foi uma festa no hospital, porque, primeiro, as pessoas gostavam muito de mim lá e ficaram felizes pelo fato de uma cidade que eu era, vamos dizer assim, oriundo, estava ganhando. Segundo, porque estava competindo com o Madrid, que é o grande rival deles. Claro. E aí o chefe do serviço comentou isso comigo. Ele falou, pô, Marcos, parabéns. Ele me deu os parabéns, porque sua cidade vai mudar.
E Barcelona mudou. Antes de 92 era uma coisa, depois, de fato, a Olimpíada foi um fator transformador. E a gente tinha essa esperança que isso acontecesse aqui no Rio de Janeiro. Até hoje a Transbrasil não foi entregue. Em 2016 foi a Olimpíada, sim, temos já 7 anos, indo para 8 anos. Aqui a gente ainda tem um nó a ser superado. Isso assim, tem uma externalidade positiva, que é o que os economistas chamam, é quando uma ação ela transborda tantas coisas boas que transcendem aquele, vamos dizer assim, aquele objeto inicial dela. Um transporte de qualidade, de massa, melhora a saúde das pessoas, melhora o lazer, a cultura. Quer dizer, tem tantos benefícios que justifica o Estado subsidiar isso de forma efetiva. Uma propaganda até do BNDES que eu vi recentemente, fala assim, não, a fulana agora chega em casa, está dando a janta e botando o fulaninho, que é o filhinho dela, para dormir. Aí o cara fala, o que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, tem a ver com isso? Tem a ver porque foi ele que, a fundo perdido, pagou a nova linha do metrô e fez com que essa pessoa pudesse chegar em casa 1 hora, 2 horas antes do que chegaria antes. Sem dúvida. Realmente Se você pensar que a medicina do estilo de vida é dormir bem, comer bem, atividades físicas, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas e ilícitas, e, na minha opinião, também teria que colocar saúde oral. Quando você diminui o tempo de deslocamento de 3 horas ou 4 horas ao longo do dia para 1 hora, o cara ganha 3 horas de hora útil, acordado, que ele pode descansar, gerenciar estresse e fazer atividade física de 50 minutos por dia. Exatamente. E sair do sedentarismo que é tão ruim. Vinícius, na tua área hoje, qual é o teu maior desafio? Eu queria que você dividisse, a gente está caminhando para o final do nosso podcast, do terceiro bloco. Qual é o maior desafio teu como gestor e que você pretende fazer? A gente está gravando esse vídeo em meados de dezembro de 2023. Quais são os teus maiores desafios como gestor para 2024? E quais são os maiores desafios seus como médico do setor privado e também do setor público para 2024? Bem, esse ano lá de 2023, Edmilson, foi um ano bastante transformador lá no Hospital Azevedo Lima. Durante 10 anos o hospital foi administrado por uma organização social. Sim. E aí, por uma mudança da legislação, o Estado recobra e retoma a administração via Fundação Estadual de Saúde. Hoje o vínculo dos colaboradores como é que é? É com a Fundação Estadual de Saúde. CLT. E eles estão concursados? Não, boa parte é contratado terceirizado. Você tem ainda alguns requisitos estatutários que estão lá. Você tem... que ganham menos do que o... Sim, esses... um problema. É um problema, mas boa parte, assim, majoritariamente a força de trabalho do hospital é uma força de trabalho que ganha hoje um salário de mercado. A gente tem procura recorrente de currículos para pessoas que querem trabalhar conosco. E o hospital ficou muito tempo sem investimento. E a partir da retomada da gestão pelo Estado, ainda na gestão do secretário Dr. Luizinho, nosso colega e amigo, se toma a decisão de reformar a admissão da emergência. Então foi toda reformada, tanto da urgência adulto quanto obstétrica. Nós reformamos e inauguramos um novo parque de imagem com tomógrafo de última geração, porque é uma emergência que tem muita demanda daquela região toda de Niterói, ali, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá. A gente conseguiu algo que me orgulha muito. 200 e quantos leitos? São aproximadamente 240 leitos. Leito pra caramba. É um hospital muito antigo, de 80 anos, e a gente não tinha lá banheiros na enfermaria, porque era um outro conceito. E a gente conseguiu, já entregou isso para a população, toda a enfermaria da maternidade reformada com banheiro, com ambiência absolutamente humanizada, que nos dá muito orgulho. E o grande... E lá é uma maternidade de alto risco. Altíssimo risco. A gente tem UTI neonatal, a gente tem, enfim, pacientes graves com comorbidades associadas bastante importantes que nos procuram para lá de forma espontânea, porque a porta é aberta. E o nosso grande desafio para 2024, meu desejo, estive conversando recentemente aí com a secretária de Estado, a doutora Cláudia Mello, é criar ali um centro de trauma do idoso, porque Niterói hoje é a cidade com o maior percentual de pessoas acima de 60 anos no Brasil.
20%. Você vai por mim por quê? Não entendi. Não, você é um menino. Você é um menino. Tá bom. E só para ter uma ideia, é equivalente à população da França. 20% da população de Niterói tem acima de 60 anos. Então, esse é um desafio como gestor. Né? Tratar de uma população que tem um envelhecimento muito às custas de evolução social, econômica, de saúde. O atendimento do idoso desse hospitalizado é competência do município ou competência do Estado em geral? Olha só, hoje a grande urgência e emergência de Niterói é o Azevedo Lima. Sim, mas a princípio seria competência do município. Em tese seria uma competência municipal. Só isso que eu queria saber. Mas a gente hoje faz isso lá e faz, modéstia à parte, muito bem. Então é um desejo que a gente tenha esse espaço, um centro voltado para isso, uma enfermaria própria com reabilitação focada para esse tipo de paciente. E a gente também tem um desejo de ampliar nossa UTI neonatal. Porque aí, quantos leitos tem hoje? Hoje tem 10, se a gente gostaria de dobrar esse número de leitos. Porque ainda mais a maternidade de alto risco. A demanda é muito grande. Né? Do ponto de vista pessoal, como médico, eu estou tentando tomar coragem para entrar no doutorado. Eu gostaria de seguir nessa área assim, de gestão, talvez fazer um doutorado em administração, porque eu acho que agrega a gente. Né? Eu busquei fazer o meu mestrado em economia, fugindo um pouquinho aí do tradicional, para ganhar conhecimento novo. De repente, se tudo der certo, ano que vem eu entro no doutorado em administração. Pretensões políticas? Olha só, eu gosto de participar da vida social. Né? Acho que Niterói é uma cidade que me acolheu muito bem. Tudo que eu tenho de precioso na minha vida, os filhos, esposa, a minha profissão, meu ofício eu aprendi lá. Eu exerço na cidade um papel de gestão numa unidade importante e estou sempre disponível para debater soluções, especialmente na área de saúde. Eu considero que é muito preparado. Eu tenho muito respeito por você. Você sabe disso, não é porque eu estou aqui no ar, não. Assim, eu tenho muito respeito, muito carinho pela forma como você conduz. Nós trabalhamos juntos no Vital Brasil. Eu pude presenciar a tua seriedade, a forma como você conduziu, a forma como você ajudou e agregou muito valor para o Vital Brasil. Acho que, modéstia à parte, foi um período que nós tivemos muita dificuldade e ainda assim conseguimos entregar. Salvo engano da minha parte, Vinícius, o último lote de soro antiofídico foi produzido em 2018, quando nós ficamos até início de dezembro, a gente ficou até início de janeiro de 2019, portanto saímos no último mês, nosso de trabalho foi dezembro de 2018, foi quando nós assinamos o lote de soro antiofídico. Da cá, até onde eu sei, não se produziu mais soro antiofídico naquela estrutura, né, grandiosa, centenária, né, que eu tenho muito orgulho de ter sido presidente do Vital Brasil e ter você como o vice, para mim foi ótimo. Né? Eu assim, boto isso no meu currículo. E aquela história, tem uma piada que diz assim, né, não sei se você conhece essa piada, diz que o Papa estava com o motorista no carro, e o motorista andando, daqui a pouco o motorista começou a ter um problema, acho que tomou um determinado produto aí, né? Aí ficou com uma miocardite e começou a passar mal e infartar, e o Papa falou assim, vai lá para trás, deixa eu assumir o volante. E aí o Papa assume o volante, deixa o motorista lá atrás e começa a meter o pau com o carro em alta velocidade, o guarda parou, assim, aí o guarda viu quem era que estava dirigindo, o Papa. Olha, o chefe, estou aqui com o Papa, assim, eu não sei quem é que ele está levando, mas o motorista dele é o Papa, né? É igual assim, eu não sei quem é o presidente, mas o vice-presidente é o Vinícius. Então, assim, eu me engrandeci com a tua presença no meu grupo de gestão. Então, deixar isso de público para você, que foi muito legal trabalhar com você. Vinícius, eu vou te dar a caneca para você lembrar do Amigovski, né? Essa caneca é sua. A gente tem esse hábito de dar a caneca para as pessoas. E as considerações finais, de novo, a tua rede social para poder encerrar. Qual é o teu Instagram? Né? @Dr. Marcos Dias, tudo junto. Isso, o Cazuza vai colocar aqui embaixo. Tá certo. Marcos Dias, e o telefone de contato do seu consultório? 3729-3800. Que é o 021 aqui em Rio de Janeiro. Isso. Vinícius, obrigado por estar aqui com a gente. Espero tê-lo outras vezes, tá bom? Edmilson, foi um prazer enorme te rever. A conversa foi muito gostosa. Agradeço e aqui manifesto a recíproca verdadeira. É uma honra. E você fez parte da minha vida como gestor
Espero que a gente possa trabalhar juntos Eu torço em uma por nova isso. oportunidade. Eu torço por isso. Você sabe que o tempo todo que alguém me convida para alguma coisa, eu sempre imagino a gente voltar a trabalhar a nossa equipe, né? Os Homens de Preto. É isso aí, gente. Ó, gostaram desse bate-papo aqui com o Marcos Vinícius Dias? Pois é, então dê o seu like, compartilhe, porque são informações importantes e vai fazer com que você fique mais crítico, né, da saúde pública e tenha um pouco mais de informação para poder fazer críticas pertinentes com um pouco mais de propriedade. É isso aí, ó. Fica aqui, fique bem, fique com a gente e compartilhe. Um abraço, até o próximo encontro com vocês. Bye, bye. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.